este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta quinta-feira, dia 6 de outubro. Eu, Priscila Yasbeck, Thaís Herédia, para te atualizar sobre as principais informações da economia aqui no Brasil e também no mundo. Bom, vamos começar falando sobre volatilidade do mercado, revisão de expectativas, porque a gente começou a semana com um rally muito forte nos mercados globais, porque os dados da indústria nos Estados Unidos e dados de emprego tinham vindo fracos e o Banco Central da Austrália tinha subido juros abaixo do esperado. Isso trouxe ali uma esperança, uma euforia sobre os bancos centrais talvez reduzirem o ritmo de aperto monetário, o ritmo de alta dos juros. Então o mercado ficou eufórico, as bolsas subiram muito. Isso explicou também uma parte da alta forte que a gente viu na Bolsa Brasileira aqui, que se somou com toda a história do primeiro turno, que a gente já falou bastante ao longo da semana, mas fato é que essa expectativa se reverteu. E por que se reverteu? Porque ontem saíram dois dados importantes lá fora. O primeiro dado foi o do relatório ADP de empregos, que mostrou uma criação de empregos acima da expectativa nos Estados Unidos, e também o indicador de serviços do ISM, que mostrou que o setor encolheu menos que o esperado em setembro e o emprego cresceu. Um daqueles episódios de que o dado bom para a economia acaba prejudicando os mercados. Por quê? Porque esses dados mostram que a economia americana está forte, diferentemente do que estava sendo sinalizado com os dados do início da semana, e com a economia americana forte, a perspectiva de que a inflação vai continuar alta, acima dos 8%, se reforça. Isso também reforça a perspectiva de aumento mais agressivo dos juros, o que, no fim das contas, pode esfriar as economias e levar à recessão. Então, a tese de recessão voltou com força para os mercados e está fazendo hoje, nessa quinta-feira, as bolsas operarem mistas. Na Europa até tem algum certo impulso, até por causa da decisão da OPEP, que está impulsionando algumas empresas de energia, a gente já vai falar sobre isso, mas, por exemplo, em Londres também um resultado fraco da Shell, uma antecipação de resultado fraco da Shell também faz a bolsa cair. Então, as bolsas estão operando mistas, os futuros americanos estão caindo, caíram ontem os índices em Nova York, então o mercado voltou para aquela sua tendência normal de baixa que a gente vem vendo aí nas últimas semanas e últimos meses. Sobre o dia de ontem também é importante destacar a decisão da OPEP+, que, como esperado, cortou a produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia, uma decisão que veio depois que os preços do petróleo estavam caindo, com a previsão de desaceleração das economias globais e, consequentemente, redução da demanda, então os preços vinham caindo, e aí a OPEP, para segurar os preços, a OPEP, a gente está falando de um cartel, o objetivo de um cartel é justamente fazer controle de preços, então a OPEP reduziu a oferta para deixar o mercado ainda mais pressionado e, com isso, elevar os preços. O resultado é que o petróleo está subindo pelo quarto dia seguido. No começo da semana passada estava batendo ali os $83, agora já está nos 93. Então uma alta de mais de 10% aí no intervalo de uma semana. E preço de petróleo elevado pressiona os preços de energia, que pressiona a inflação e traz também um reforço nessa expectativa de que os preços ainda vão continuar altos e os bancos centrais vão ter que ser agressivos. Então, juntando esses dados mais fortes da economia americana com o petróleo subindo por causa dessa decisão da OPEP, o resultado é mais temor de aumento de juros, inflação e também de recessão. Então isso deixa os mercados meio virados hoje. Hoje ainda tem mais discursos de membros do Fed, também tem ata do Banco Central Europeu, que devem trazer um tom mais duro dos bancos centrais. Também tem amanhã o relatório de emprego do payroll, né, que é o mais importante lá dos Estados Unidos. Então tudo isso também joga mais cautela para os negócios e daí com isso as bolsas também operam com muita volatilidade e mais um terreno negativo. Na Ásia, só para finalizar aqui os mercados, Tóquio fechou em queda, China continua fechada e, na verdade, Hong Kong fechou em queda, Tóquio fechou em alta, mas impulsionado pelas ações de energia por causa da decisão do OPEP. Daí sim, Hong Kong fechou em queda, refletindo as quedas ontem de Nova York, e o mercado chinês segue fechado por causa do feriado da Golden Week. E a gente falou sobre esse assunto de comércio global, a Thaís vai trazer aí os detalhes de um estudo super interessante da OMC, de previsões da OMC, e a gente conversou com o Roberto Dumas, que é estrategista-chefe do Banco Voiter e professor do INSPER, e a pergunta foi a seguinte: professor, como que fica a perspectiva daqui para frente diante desses dados que vão sendo revisados para baixo, dados muito ruins da economia americana, Europa, China? Por quanto tempo que a gente pode viver um período de recessão, um período de crise? Vamos ouvir. É difícil dizer, mas, por exemplo, o ano que vem praticamente já está contratada uma forte
forte desaceleração mundial. Agora, será que nós vamos para 2024? Isso também vai depender da continuidade da guerra da Ucrânia. E já falamos até aqui, eu acho que a guerra da Ucrânia com a Rússia deve demorar muito tempo ainda, porque dificilmente Vladimir Putin vai tomar conta de toda a parte do Nordeste e a parte sul da Ucrânia, tirando a possibilidade de acesso ao Mar de Azov e depois, se ainda exagerar, que irá tirar o acesso ao Mar Negro. Mas em relação a 2023, não dá para escapar. Veja, a inflação nos Estados Unidos está uma inflação de país em desenvolvimento, 8,3%, e mesmo eliminando alimentos e energia, a inflação chega a 6,3%, que é a que a gente chama Core IPC. Então a taxa de juros nos Estados Unidos, que está 3,25%, pode eventualmente bater 5%, tirando o ímpeto do PIB. Mesma coisa na Europa, que tende a apanhar mais. Tanto as 27 países da União Europeia, que aí engloba também a parte da zona do euro, inclusive o Reino Unido, a Christine Lagarde e os outros presidentes de Banco Central que não fazem parte da zona do euro vão subir a taxa de juros. E por fim você tem a China, que está com os 3 Ds em inglês. Primeiro, que é a doença, ou seja, lockdown atrás de lockdown, sempre começa, para. Isso afeta demais a expectativa do consumidor. Não adianta baixar juros, porque você corre o risco de estar numa cidade e ficar em lockdown. Outro que a gente fala, que é a seca, drought em inglês, é a principal seca depois de 40 anos, e o alto nível de endividamento bancário, principalmente das empresas de real estate. Trazendo para o Brasil, você pergunta, gente, esses 3, junto com a Argentina, são meus principais parceiros comerciais. Então, um motor do meu PIB fica prejudicado, que é a exportação. O que ajuda na minha exportação? Um é câmbio. Outro, o país para quem eu estou vendendo tem que estar crescendo, tem que ter renda, que não é o caso que nós estamos projetando para 2023, Thaís. Turma, a Priscila chamou a atenção de vocês aqui para um dado que nós vamos compartilhar agora. Nós mostramos no Money na TV. A Organização Mundial do Comércio fez uma revisão fortíssima para a previsão de crescimento do comércio mundial para 2023. Quer dizer, esse é mais um reflexo desse cenário de baixo crescimento e de recuo das principais economias. O que os dados estão mostrando é que, mesmo diante de um aumento absurdo dos preços, o que impulsionou e está impulsionando o comércio mundial agora, em 2022, essa situação vai se reverter a partir do ano que vem. Vou dar alguns detalhes aqui. Por exemplo, os preços de energia subiram quase 80%. Os insumos, em função dos bloqueios nas cadeias de insumos no mundo todo, os preços subiram 60%. Os alimentos chegaram a subir mais de 20%, agora estão na casa de uma alta de 11% e os cereais 15%. Então, o volume de comércio esperado pela Organização Mundial de Comércio para este ano, ele teve um reajuste para cima, de 3% para 3,5%. Na outra ponta, olhando para 2023, a revisão ela foi dramática, foi de alta de mais de 3% para uma alta de apenas 1%. E quando a OMC abre os dados ali sobre as regiões, fica claro o seguinte, que para o comércio mundial ter um desempenho de apenas 1%, significa que boa parte do mundo vai ter desempenho negativo, ou seja, especialmente nas exportações, vai ter uma redução dramática nas suas exportações. Aí vamos falar de Brasil, né? Como é que é o Brasil nessa fila do pão e do comércio internacional? Vamos lá. O Brasil é pequeno. O Brasil, gente, mesmo sendo o maior exportador de grãos e o maior exportador de proteína animal do mundo, nós estamos no ranking dos países exportadores na 25ª posição. Nós estamos em 27º lugar nos países de maiores importadores. Aqui, o recado claro é, somos uma economia extremamente fechada, 2, somos uma economia em que o comércio internacional é absolutamente dependente das commodities, que tem baixíssimo valor agregado, ou seja, a gente exporta grão de soja e compra máquina. A gente exporta coisas de baixa intensidade tecnológica e importa
de alta intensidade tecnológica. Só para vocês terem uma ideia, dado da Organização Mundial do Comércio, na corrente de exportação de serviços, o Brasil é menos de 1% da corrente internacional. Ou seja, isso revela a baixa produtividade, a baixa qualidade dos serviços que são negociados no mundo inteiro. Nos últimos 2 anos, até em função da pandemia, o papel preponderante que o Brasil exerceu por ser um exportador de commodities e também pela alta dos preços que eu acabei de dizer, a posição do Brasil na corrente geral de comércio no mundo subiu de 1,5% para praticamente 2%. Tá? Então, cresceu bastante. Agora, China, por exemplo, responde por 15% do comércio internacional. Estados Unidos responde por quase 8%. Então, o Brasil, mesmo sendo esse grande exportador de grãos, como eu disse aqui, ele é um país pequeno na corrente de comércio internacional. Diante disso, diante desta realidade, somando-se o cenário esperado pela Organização Mundial do Comércio e essa crise inescapável, como ouvimos o Roberto Dumas dizer agora, qual é o bônus e qual é o ônus dessa situação para o país que tem este perfil? O Roberto Dumas responde e nos ajuda a entender. Vamos ouvir. O bônus é que, como você colocou, eu sou pequeno no comércio internacional, mas mesmo não falando de comércio internacional, o Brasil acaba sendo atingido, porque o Brasil é exportador de commodity, o preço das commodities vão cair, então a produção de commodity tende a diminuir também no Brasil e para a exportação isso acaba diminuindo. E não é apenas a exportação. Por exemplo, quando a gente fala do agronegócio, o agronegócio vai bem, obrigado, mas você também tem setores, subsetores do agronegócio que pode sofrer 30%. Mas aí você acaba batendo em toda a cadeia do agronegócio. Máquinas, equipamentos, tratores, etc. Então, quando a gente fala exportação, nós estamos falando puramente exportação. Mas é importante levar em consideração também os setores que influenciam, ajudam no processo de exportação. Então, 2% parece que é pouco, e é pouco, mas a gente tem que fazer uma outra conta. É saber como os setores que nós exportamos são impactados em toda a sua cadeia de produção, não apenas do produto final. Esses 2% refere-se nitidamente ao produto final e não a toda a cadeia. Então o Brasil dificilmente vai sair incólume disso daí, se bem que, é importante frisar, o Brasil está bem melhor do que esses países que eu citei, vai entrar nesse vento de proa agora com uma situação bem mais robusta que os Estados Unidos e Europa, que estão começando a subir juros, e o Brasil provavelmente em junho, se tudo der certo, começa a baixar a taxa de juros, ou seja, a lição de casa já foi feita. Mas passar incólume, mesmo com 2%, é muito difícil pelo motivo que eu expliquei. Minha gente, ficando ainda no cenário internacional, mas com um olhar voltado para o Brasil, nós estamos embalados aqui no debate eleitoral. E vocês sabem que política e economia nasceram juntas, mas de vez em quando dão uma separada. É só ver o que está acontecendo aqui no Brasil, por exemplo. Tem melhora dos indicadores, a despeito da incerteza sobre o que vai ser ano que vem, inclusive por conta dessa análise que ouvimos agora do Roberto Dumas em função da crise internacional. Agora, também não há dúvidas de que essa melhora que temos em 2022, boa parte dela é em função das medidas feitas pelo governo. Quer dizer, o governo, quando triplica o valor do maior benefício social do país, isso gera crescimento. Um efeito que já se provou insustentável a longo prazo. Entre as fontes de melhora da economia brasileira estão os preços dos combustíveis, porque cai o preço dos combustíveis, melhora a inflação, melhora a condição de compra, melhora a disposição de renda das famílias brasileiras. Agora, o preço dos combustíveis vinha caindo até alguns dias atrás, diante desse temor da recessão global, e veio a turma da OPEP, como a Priscila explicou agora há pouco, e fez esse corte gigantesco na produção. Os caras têm a torneirinha na mão, né? O que eles decidem influencia o preço, e foi assim a vida toda, né? Desde que a gente passou a consumir o petróleo como combustível. E a grande pergunta que envolve o Brasil é: como é que a gente fica
olhando para a Petrobras, porque a Petrobras, desde que o petróleo começou a cair, lembra que lá em junho desse ano bateu 120 e tantos o barril do Brent, que é a referência para o Brasil. Agora, há poucas semanas, quase se aproxima de $80. Então, a Petrobras aproveitou essa queda e foi promovendo redução de tudo quanto é coisa que ela produz. Gasolina, 4 reduções, diesel, 2 reduções, querosene de aviação, gás de cozinha, asfalto. Ela foi promovendo reduções o tempo todo, numa coincidência em que o preço permitiu, o fundamento permitiu, mas a coincidência é a ingerência política do governo na gestão da companhia, né? Depois da troca dos presidentes e tudo mais. Então, a política de preço não mudou, mas o timing para usá-la acelerou-se bastante, né, diante dessa movimentação dos preços. Então, o fundamento do preço deixou. Mas e o fundamento da gestão, do timing correto para tomar a decisão, para não haver risco? Então, essa é a grande pergunta agora. O petróleo disparou, está subindo e muito. Já estava, hoje, por exemplo, abriu a mais de $94 o barril Brent, que é a nossa referência. Então, a grande pergunta é, o que a Petrobras vai fazer? Essa já é uma preocupação do mercado, porque assim, estamos a 23 dias das eleições. Será que a Petrobras vai ser rápida no gatilho como foi para a descida? Vai ser rápida no gatilho para a subida? A defasagem dos preços aqui no Brasil está entre 3% e 5% para gasolina e diesel. Os importadores e o mercado suportou defasagens muito maiores, de quase 30%, sem que a Petrobras agisse para subir o preço, quando a coisa estava para o lado negativo. E a grande pergunta é, e agora? Quem vai prevalecer? A política ou a matemática? O que você acha, Priscila? Bom, complexo responder essa pergunta nesse momento, né, Thaís? Mas vou jogar um pouco para os universitários, porque eu conversei com o Rodrigo Leão, que é pesquisador do INEP, um instituto independente de pesquisas do setor de petróleo, especialista, né, no setor. E na visão dele, ele acha que a política deve falar mais alto nesse momento, né? Então, ele acha que esse aumento do preço do petróleo, ele não deve ser repassado pela Petrobras, para os reajustes dos combustíveis. Inclusive, ele já vinha falando disso antes, que a Petrobras, como você falou, tá repassando muito rápido o preço quando cai, mas não vai repassar rápido se subir, né? Então, e ele acha que isso não deve acontecer pelo menos até o segundo turno das eleições. E, por causa disso, ele falou que também deve ficar mais evidente a interferência que acontece política na Petrobras. Então, essa é a visão do Rodrigo Leão. E ele falou também sobre como a tensão Rússia e Ucrânia deve manter os preços elevados daqui para frente. Então, não há também uma expectativa de que os preços do petróleo cedam, porque tem essa questão da OPEP, o cartel querendo segurar os preços, e tem também toda a questão de anexação de territórios ucranianos pela Rússia, que aumentou a tensão em relação à guerra, daí os Estados Unidos e a União Europeia e o Ocidente respondendo com mais sanções, querendo colocar um teto no preço do petróleo. Então, isso tudo deve manter ainda o petróleo num nível elevado. Mesmo assim, e por causa disso, ele acha que vai ficar até mais evidente essa interferência política, né, nos preços da Petrobras, porque, em tese, ela deveria seguir os preços internacionais, subir também os combustíveis, reajustar, mas isso não deve acontecer por hora. É uma notícia que não é tão intuitiva, assim, de ser analisada, porque, por um lado, é bom pro consumidor que não tem aumento de gasolina, não tem aumento de combustível. O problema é o que vem depois da eleição, né, o rebote que vem depois, porque muitos preços, então, se isso de fato acontecer, não houver reajuste, os preços vão sendo represados e aí depois voltam com tudo, né? Também tem outras medidas que estão previstas para acabar nesse ano, não se sabe o que vai acontecer no ano que vem. Então, é aquela dica que a gente sempre dá aqui pro pessoal que assiste e ouve o CNN Money, que a gente sempre gosta de trazer aqui recados pro pessoal ficar mais prudente, não se animar tanto com preços baixos e tudo, porque a gente tem essa visão também do que tá acontecendo lá fora, é o que a gente falou muito no CNN Money de hoje, e dificilmente o Brasil vai escapar ileso. Então, continua sendo um momento de crise global, um momento de manter ali as contas sob controle, se preparar para aumento de preços, porque isso pode acontecer, né? Então, sempre bom deixar um alerta por aqui. E dito isso, desejamos a vocês todos uma ótima quinta-feira e amanhã tem mais. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto.
Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.